sobre o nosso irmão José Benjamin Pérez e nós queremos deixá-lo conosco. É um privilégio. Vamos tê-lo ao vivo, Ruth. Ao vivo. O nosso irmão José Benjamin Pérez de Porto Rico. Um privilégio tê-lo aqui. Ao vivo. Glória a Deus. Conosco. Falta audio. Háblale, escríbale, Ru. Padre Celestial, derrame de Pai Celestial, derrame de suas grandes e ricas bênçãos por meio da sua palavra, a que contém todas as bênçãos que todos e cada um de nós necessitamos. Dependemos da palavra, porque nela é que vem essas bênçãos. Escutando todos os ministros que tive a oportunidade de escutá-los, agradeço ao nosso irmão Miguel Bermudes Marim pelas suas palavras, o qual sempre estamos orando por ele, sempre estamos pedindo a Deus que dê muita sabedoria e entendimento para continuar neste trabalho que o mensageiro lhe deixou, encarregado de todo o corpo ministerial e toda a igreja do Senhor, nos confirmando a todos na fé dessa gloriosa mensagem. Por isso, sempre oramos por ele, pedimos que o mantenha sempre são, que o mantenha saudável, forte, até que chegue conosco até a transformação. Esse é o desejo para ele, da nossa parte, também é o nosso desejo para todos os ministros, com todos os irmãos e para mim também, que permaneçamos nestes corpos, trabalhando, lutando, até obter nossa transformação. Também escutava nosso irmão Andrés, que Deus o abençoe grandemente, Deus o guarde, e todos os irmãos que eu escutei, também estivemos orando pelo nosso irmão Joel, e por todos os irmãos que passaram por alguma situação, pois, de saúde ou espiritual, também oramos por eles, para que Deus os restabeleça, e vê-lo, escutar nosso irmão Joel foi um motivo de alegria para mim. E o meu desejo de todo o coração, com sinceridade, é que Deus o restaure por completo. Um grande pilar no corpo ministerial do Senhor, não somente na Bolívia, mas em todas as partes. Também a todos os irmãos em toda a América Latina, aproveito essa oportunidade e agradecer por tudo que estão fazendo e levaram a sério essa responsabilidade que o nosso Pai Celestial nos deixou por meio do seu mensageiro de construir um lugar para a morada do Senhor. Assim como foi outorgada essa oportunidade ao povo hebreu no deserto de construir um tabernáculo, e também no templo de Salomão, o templo que foi ordenado por Deus para ser construído, a nós nos foi dada a encomenda tão importante, porque estamos preparando um lugar para a visita maior que a raça humana tenha tido, e é a visita do pilar de fogo, a coluna de fogo, nada mais, nada menos, o anjo do pacto que guiou o povo hebreu todos esses anos, o pilar de fogo que esteve ali com eles, descendo ali no tabernáculo, também no templo de Salomão, e também no nosso tempo ocorrerá o mesmo. Na coluna de fogo que o reverendo William Branham viu descer ali, nosso irmão Branham também descendo ali, e também o anjo que acompanhava, e também, como dizia na sexta-feira, e alguém também nos disse, e ali os verei novamente. E foi o nosso irmão e amigo William Souto Santiago. Há muitos detalhes e muitas coisas. Eu estou aqui, desculpe-me, mas isto, eu dizia a Ruth, olha, eu fico um pouco nervoso. Creio que essa é a primeira vez que fazemos algo assim, fora das atividades normais, mas que Deus nos ajude em todos
Nós não estamos aqui parados para trazer coisas profundas, mas que estamos aqui parados ao lado do mensageiro, ao lado do seu profeta mensageiro, ao lado da palavra, que ele nos trouxe. A ele é quem corresponde nos revelar e a nós crer. E o que não entendemos agora, pois vamos entender quando estivermos transformados. Pois não nos preocupamos que se não entendermos algo, ore a Deus e Deus de alguma maneira mostrará. E se não nestes corpos, pois nos mostrará estando no novo corpo. Ele conhece nosso coração, Ele conhece que cada um de nós o que deseja é ser igual à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é o que cada um de nós deseja e o desejo dele para conosco. Por isso, não viemos aqui falar palavras, como disse Paulo numa ocasião, palavras que sejam difíceis de entender. Não, falamos coisas simples, coisas que estão na palavra, e falamos conforme a como o mensageiro as trouxe. E em muitas ocasiões, poderão dizer, olha, mas não falam abertamente o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que o mensageiro mandou dizer. Tem coisas que foram ditas também ao anjo. O anjo disse ao irmão Branham, disto não digas nada a ninguém. Ou seja, que tem coisas que é preciso reservá-las para que não hajam imitações e assim, pois, Deus possa atuar conforme a como Ele já tem em seu programa. Eu tenho aqui várias citações que, irmão Miguel, se me permite, tinha me dito 5 minutos e talvez eu passe um pouquinho do tempo, mas essa conversa é muito, muito importante, já que estes dias, já no domingo, vamos estar falando de algumas coisinhas mais que a Igreja do Senhor conhecerá, mas, por exemplo, aqui, de tudo que eu tenho anotado assim que queria compartilhar com vocês na página do livro Extratos da Visão da Carpa, página 420, nos diz, essa é da mensagem, aproveitando bem o tempo que nos resta, diz, essa será a construção do templo mais importante no meio do cristianismo. Aí se cumprirá a terceira etapa e, consequentemente, os trovões estarão falando aí. E os trovões revelam o nome novo e revelam a vinda do Senhor com um nome novo. E aí será onde a fé para ser transformados e raptados será dada. Todas essas coisas foram faladas pelo reverendo William Branham, portanto, em algum lugar do mundo, e deve ser no lugar que corresponda à manifestação de Deus para o último dia. Podem fazer muitas construções de carpas, de tendas, de carpas catedrais em todos os países, mas uma delas será verdadeira e estará no território correto. Se constrói no território incorreto, para aí, não vai voar o Espírito Santo. A coluna de fogo é que há inúmeras coisas que envolvem essa promessa, e essas não vou explicar agora. E queria compartilhar com vocês algumas histórias, por exemplo, ou as que já, pois, vamos dizer que já estão cumpridas. Por exemplo, houve uma ocasião quando estávamos ainda no terreno, creio que foi o terceiro terreno, e do outro lado do rio está o terreno da carpa, agora onde está construída. E ele tinha nos dito, disse Humberto, olha Humberto, vai por ali, caminha, e nos levou a nós, estava Billy e estava eu, disse, caminhe por ali, pisa, dê a volta e pisa no terreno. E pise-o, não nos disse mais nada. E quando vamos por ali, eu ia atrás de Humberto, meu pai, e Humberto ia na frente e nós íamos atrás e chegávamos numa esquina, num canto, e eu me lembro que tirávamos as botas e ali, pois, em cada esquina, eu, pois, fazia uma oração. Quando isso estava nesses dias, eu creio que era, não me lembro se era um dia de final de ano por aí, ou
Ou depois vou verificar bem quando foi essa data. E orávamos ao Senhor, nesse canto, voltei e continuamos dando a volta atrás de Humberto, por ali damos a volta e no outro canto voltávamos e tirávamos a bota e dizia, pai, é preciso tirar os sapatos porque que se sinta a terra, a nossa terra, porque somos, o corpo é terra, que se sinta terra com terra e pise aí o terreno. E quando orávamos e dávamos a volta, e até demos a volta completa, quando íamos até onde ele estava, ele disse, já pisaram? Sim, já. E reclamaram? Sim, também reclamamos. E eu, olha, é preciso reclamá-la. E vemos como Deus aí a deu. Depois ele me dizia, há coisas que vão se cumprir nesse lugar, porque tudo tem que estar na Escritura e tudo tem que estar baseado na mensagem do irmão Branham, porque o precursor da segunda vinda do Senhor, e tudo está refletido e tudo foi refletido lá, tanto as visões como nas mensagens que ele trouxe. E ele me citou para que anotem por aí a Escritura. Vou dar dois exemplos que, porque ele diz aí que há inúmeras coisas que envolvem essa promessa. E vou dar duas. Essa é uma delas, e é na página 638, me disse, sempre disse, leia aí, irmão Miguel, e sabe, e algum outro pastor, sabe, leia por aqui, leia por ali. E nessa ocasião, pois ele me disse, leia por aqui. Essa escritura, essa porção do livro de citações, página 74, parágrafo 638, ele diz. E eu comecei a ler, e vou fazer a pausa para que escute o comentário que o irmão William disse. O Senhor Jesus me levantou na manhã, no dia em que a pedra angular ia ser colocada, cedo como às 6. E eu lembro essa manhã, quando eu despertei, e deitado no quarto, no andar de cima, aqui mesmo na rua 7, algo disse, levanta-te sobre teus pés. E eu me levantei, desculpem, e eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar onde havia um rio que corria no vale. Essa primeira pausa ele me disse, aí está o rio, ele me disse, que corria no vale. E eu fui ao rio e entendi que era o lugar onde João Batista esteve batizando as pessoas. E eles tinham convertido num lote de porcos. E ele me disse, lembra que em cima, o Rio da Prata, aqueles que conhecem de Caiei, que vieram aqui dos irmãos, esse rio corre e sobe por essa parte de Montediano e sobe para cima até Guavati, e lá para cima, essa área, dizem a Lechoneira. E essa parte aí, pois, tem os restaurantes aí no meio, paralelo ao rio. E isso, pois, aí parece que tem um pouco descuidado, um pouco essa área aí, quanto à limpeza, ou vamos dizer que tem os porcos e onde assam os leitões. E disse, e eu era muito crítico disso, somente dizendo que isso não deveria ser feito. O irmão William disse, vem, contamina o rio com todas essas coisas dos animais e me disse, aí já tem um sinal, Benji, de que o rio vem, passa, desce lá de cima e tudo isso está contaminado, mesmo que as bombas de água que filtram, mas contaminam com todas essas coisas, dessas leitioneiras, desses restaurantes de leitão que estão ali em cima em Montediano, que é aqui a planície onde estamos. E enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. E eu notei este tabernáculo, assim como está agora mesmo, mas havia tanta gente que estavam todos apinhados lá dentro, no tabernáculo, nessa ocasião, assim como está agora. E eu estava feliz, em pé atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. E nesse tempo, o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é teu tabernáculo. Ele me disse, vem, esse não era ele, esse era nosso. Vem como uma forma simples, tudo estava ali escondido. Muitas ocasiões ele dizia, o irmão Branham dizia, Deus fala,
Inclusive, põe um exemplo aí, que a Bíblia é preciso ler entre linhas, e muitas das coisas o irmão Branham as falou, e dentro, vamos dizer, do que falou, havia uma revelação ali. E isso qualquer um poderia ler, olha, mas diz tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas isso já se cumpriu. Onde está a carpa agora? Num lugar onde está ao lado um rio e onde fizeram tinham convertido num lote de porcos. Vem como as escrituras vão se cumprindo à medida que Deus vai realizando o seu programa e sua obra. Mas isso não tinha sido falado antes. Isso ficou até que já foi cumprido e se tornou história. É como outra ocasião, quando ele me dizia, faça o quartinho assim, assim, assim. E eu dizia, como coloco? Já estamos falando assim, já dentro do auditório. E como coloca o irmão William, como vai? Porque tivemos auditórios como o anterior, tivemos o salão da frente, que foi o último que nos reunimos, e havia quarto de madeira. Mas nunca ele tinha me falado como colocá-lo. E, pois, dizia, irmão William, me diga como eu coloco, e que seja conforme a como foi mostrado na visão. E ele nunca me disse, coloque assim, me disse, vai encontrar nas mensagens. E eu, ai meu Deus, isso para mim era, pois, mais do que preocupação, eu diria uma responsabilidade. Pois que ele teve, vamos dizer que ele depositou em mim essa responsabilidade e eu buscar nas mensagens, então quer dizer que eu tenho que ler e tenho que esquadrinhar. E estava na palavra, tinha dito, e notem, a distância de um e outro foi, para que tenham anotado aí, na página 258, volto e digo que me desculpe, o irmão Miguel tinha me dito 5 minutos. Página 300. Página del tomo 2 y para tener las dos a la mano y la 200. Aqui temos as duas à mão. A 258 do tomo 1, e isso foi em 2003, e a 385 do tomo 2, isso foi em 2013. Vejam, 10 anos de diferença. Veja o que diz ali. E eu, quando disse, irmão William, eu encontrei, eu bem contente, e ele me disse, eu te disse que estava nas mensagens. Disse na página. Vamos primeiro na 258. Foi a mensagem A Grande Prostituta Sentada sobre Muitas Águas, pregado em 27 de junho de 2003. Diz, embaixinho nesse paragrafinho diz, mas a oração pelos doentes era de uma forma muito diferente a como se acostumava em outros tempos, pois as pessoas entravam num quartinho pequeno de madeira, com uma porta que ficava frente à congregação, diante da congregação, e depois saíam por outra porta curados. E eu, já tem uma porta, é a que entram pela congregação, agora me falta outra. E a outra, encontramos aqui na mensagem as manifestações do poder de Deus, pregado em 21 de abril de 2013. Ou melhor, em outras mensagens ele pode ter falado, mas pelo menos os que eu encontrei. E na página, nessa mensagem diz, volume 2 destes livros, página 385 diz, depois viu também que foi feita uma fila, uma linha para a oração pelos doentes de diferentes problemas de saúde, como paralíticos e assim por diante. Entravam pela porta de um quartinho de madeira e saíam por outra porta que dava para a plataforma onde estava o púlpito. Aí tem a outra, vem? E tudo
está já falado, tudo já está profetizado. O que é preciso é buscar, vamos dizer, nessa parte, me correspondia buscar para ter uma base escritural. Eu não podia pegar o quartinho e colocá-lo e entrar por uma porta de uma forma e a outra da outra. Não vai funcionar. Tem que funcionar conforme como foi já mostrado pelo reverendo William Branham aí. Isso, pois, quando eu disse encontrei, irmão William, eu te disse que estava na palavra. Já estava falado. E ele aí me disse, talvez chegará um tempo onde somente vamos estar escutando mensagens e um tempo assim como estamos agora, mas não entendíamos, não sabíamos, não conhecíamos, inclusive, mesmo que ele disse em muitas ocasiões que ele iria, que ele tinha que ir, mas nós ainda, esse véu não tinha sido tirado de compreender e entender o porquê ele tinha que ir. E diz agora, página 205 do volume 2 diz, e agora a preocupação é para cada crente em Cristo. Bom, e quando eu verei ou seja, um dos ressuscitados, quando verei o primeiro que eu possa ver para eu ser transformado, já deve estar preparado espiritualmente. E, consequentemente, isso indica que haverá um tempo de preparação. Haverá um tempo que nos dará fé para ser transformados. E isso virá em um ensinamento, sob a pregação da palavra do Evangelho de Cristo. E isso está assinalado como que será a terceira etapa. E está assinalado por Cristo através da visão que foi dada ao reverendo William Branham, que a terceira etapa será manifestada em uma grande carpa catedral. Aí dei 2 exemplos de coisas que não foram talvez faladas assim abertamente, mas que foram ditas e depois, ao serem cumpridas, ao ser o tempo de serem cumpridas, então já se tornam história, como isso do Rio Vem, que o irmão Branham tinha falado faz tempo, e até que não se cumpriu, então se revela tudo para que o inimigo não se coloque travas. Inclusive, quando houve esse tempo da compra desse terreno, houveram muitas dificuldades, e isso que o irmão William sempre foi bem cauteloso e bem cuidadoso de tudo isso, e houve muitas lutas, muitas batalhas, mas obtivemos a vitória. E assim é em todas as coisas que estarão ocorrendo aí na terceira etapa. Coisas nas quais muitas delas que não estão cumpridas ainda, o anjo disse ao irmão Branham, disto não dirás nada a ninguém. É como quando estivemos ali no hospital, nós não conhecíamos este mistério do porquê ele tinha que ir para esse trabalho que está fazendo. Por exemplo, quando ele nos disse, venham, sua filha nos chamou, venham que papai está se despedindo. Depois eu entendi mais adiante quando ele me dizia, Benji, na sala de casa, me dizia, Benji, na mensagem, nas asas de uma pomba branca, Deus já mostrou ali que ele tinha que partir, e isso foi em novembro. E um mês depois, ou 40 dias por aí depois, partiu. E isso, pois, mostra que ele sabia disso. Isso mostra, Benji, que ele sabia que ia partir. E sempre me recordava disso. Elias sabia que ia. E me dizia, Benji, os Elias sabem quando se vão. E eu, mas nunca entendi. E nesse dia, quando nos chamou, 10 de fevereiro, por aí, não tem a data à mão? Olha, o irmão William está se despedindo. Um mês e pouco depois, Deus o leva no 30 de março, vem? Ele já sabia, o Elias sabia que tinha que ir e que estava nos mostrando. Bom, faça isso assim, faça isso assim. Bom, depois disso, o que ia dizer que no hospital ali ocorreu algo que... Por isso, quando eu digo que não estamos aqui para dizer coisas profundas, nem coisas as coisas profundas o profeta traz. Mas, sim, quero compartilhar isso para quando se cumprir, já falei. E é que ele ali, nessa noite, me mostrou, disse, isso eu nunca mostrei a ninguém. Me disse, a ninguém eu mostrei isto.
E daí em diante, pois, há uma segurança e uma certeza, eu digo que a visão da carpa vai se cumprir. Se há alguém que tem alguma dúvida, deve se agarrar da palavra, porque isso a mim me estremeceu em grande maneira, me afirmou mais. E eu disse, aqui não há quem me atravesse no meio até que a carpa catedral esteja completamente terminada. Porque houve ali algo tão e tão grande da parte do Senhor que eu dou graças a Deus que teve essa confiança. Porque se não havia mais ninguém, como até que ele fale desde o púlpito, eu não vou crer. Bom, irmão, o que eu sei é que o que eu vi e o que eu recebi foi de um profeta. E esteja no púlpito, ou esteja onde estiver, esteja numa cama, no hospital, continua sendo o profeta de Deus correspondente ao tempo que Deus o envia. E, nesse momento, continua e continua sendo o profeta estando onde estiver. Por isso que eu recebi ali da parte do Senhor, me agarrou mais, me afirmou mais, em que não há quem diga que a carpa catedral não vai ser uma realidade no meio do cristianismo, no meio da raça humana, onde a raça humana verá grandes maravilhas a nível internacional. Assim que eu dou graças a Ele, que me concedeu ver o que Ele me mostrou ali. Disse, disto nunca mostrei, nem ensinei a ninguém. Ore muito por Porto Rico, ore muito por esta ilha, ore muito porque Deus, para que Deus nos ajude, como está fazendo até agora, e que seja a glória de Deus, Ele seja glorificado a todo momento. Por isso vocês vão ver que talvez não se fala muitas coisas abertamente e talvez dizem, olha, mas é que Benji não sai de lá, ou tudo isso, pois, por algum propósito, quero que entendam, por algum propósito, como, por exemplo, isso, pois eu não disse, não sei se eu comentei em alguma reunião, o porquê das... Não fui, talvez, mas é bom, eu creio que já é bom que saibam que no dia que Dom Andrés foi visitar o mensageiro, creio que foi a última vez que Dom Andrés foi à casa, e ele chegou, e já ele tinha me comentado algo, Andrés tinha me dito, olha, Benji, é bom que venhas, e ele está de testemunha de que isso foi assim, que estou falando, ele sabe que foi assim. Ele disse, olha, Benji, é bom que venha. Temos uma reunião grande em Villahermosa e tu podes ir e estar conosco. Não havia tudo isso de pandemia, não havia nada disto. E estar conosco lá e nos fala. E assim, pois, fazemos um esforço grande. E então, ele já tinha me comentado, já não sei se foi nesse mesmo dia, antes de chegar em casa, ou foi no dia anterior. E quando, olha, irmão William, já chegou o Andrés, ele me disse, passa com ele e fica aqui. Aí ao ladinho dele. E eu passei com ele, Andresito se sentou ali na frente e colocamos 2 cadeiras e nos sentamos. E Andresito falou ali, bem bonito, abençoou. E falando com ele, conversando com ele, disse ali, olha, irmão William, eu tenho um pedido, quero que... para que Benji vá a tal lugar e a tudo isso. Andresito sabe? E tudo isso, o irmão William ali olhando, caladinho, não disse nada. E se caía um alfinete ali, creio que ia se escutar. E ele, então, que ele vá. E ele, quietinho, não se movia nem o pelinho aí, quietinho. E eu dizia, ai, como que está a coisa assim meio incômoda? Eu disse, sim, bom, algo aconteceu que tivemos que já, bom, obrigado, Andrés, por vir, Deus te abençoe. Quando André já vai sair pela porta, o irmão William me disse, quando levar até a porta, regressas aqui. E eu, isso que eu estava ficando mais, me arrumando as maletas na minha mente, já talvez eu, bom, daqui vou uma viagenzinha, vou até onde está Andrés, vou estar com ele. E levo a porta. E quando eu volto, disse, vai me repreender, que será que eu fiz? Eu me sentei bem, não disse nada, eu. E quando entro, eu, estava ele bem sério, e me disse, senta-te aí. E me sentei e me disse, não saias de Porto Rico. Irmão William, não. O mesmo que podes fazer por
Isso de internet, me disse, isso de internet, manda um áudio, e aí esteja com ele em áudio, mas não saias daqui. Você tem a responsabilidade aqui. Ai, Deus meu, irmão William, como você disser, não há nenhum problema, eu não. Imagina, eu faço o que você disser. E daí para cá, pois, poderão dizer, mas ele já se foi, agora pode sair e viajar. Se há alguma necessidade ou há algo que realmente é como há algo aí que mas isso já não vou falar abertamente, mas já há algo com o irmão Miguel, pois que isso em algum momento vai ter que fazer, mas isso já é outra coisa mais privada. Mas ao sair assim, tentei, não creiam que eu tentei, muitas pessoas que estão de testemunha, tentei, busquei passagens para sair daqui ou ali, e acontece algo sempre que não. E eu, bom Senhor, será que tu está me segurando para... Bom, mas para que vocês vejam como uma palavra de um profeta não pode falhar. E às vezes que me desviei, fiz outra coisa que não foi o que o mensageiro me comentou nesse momento, tive dificuldade e tive problema. Quando eu saio do que ele me disse, ou seja, que o melhor é me manter no que o mensageiro, pois, nos recomendou, tanto a nós como indivíduos, como a igreja noiva do Senhor. Tudo o que desejamos, que nós desejamos, o que pedimos cada um de nós é receber as bênçãos de Deus. O que nós desejamos para o povo de Deus é que recebam as bênçãos de Deus. É o nosso desejo, nós não queremos mais nada, mas o que desejamos é nossa transformação. Esse é o desejo do nosso irmão Miguel Bermudes Marim, com todas essas viagens que está realizando, com essas reuniões que está tendo, o desespero dele se vê que ele quer que todos estejam bem firmes na fé dessa mensagem, porque, como ele sempre nos disse, fora dessa mensagem não há esperança, não há mais nada, não se pode colocar, inventar por um lado, inventar pelo outro, não. A única esperança que temos é a mensagem de pedra angular, da dispensação do reino. É a que nos prepara para receber as promessas, como é a transformação dos nossos corpos. Tinha outras coisinhas mais por aqui, mas creio que já passei muito. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que todos que estão fazendo, tudo que estão fazendo, Deus os recompense em todo este trabalho que estão realizando a favor da grande carpa catedral, o qual, muito em breve, eu sei que está muito perto, Deus vai usar, como foi mostrado ao reverendo William Branham, sob a inspiração de Deus, que foi mostrada a ele essa visão, onde viu ali grandes maravilhas no meio da igreja do Senhor. E recordem que a misericórdia de Deus está na mensagem que Elias e Moisés trouxeram. De onde tirou isso? Isso, pois, termino, diz... De onde tiro isso? Bom, com isso termino e disse, escrito por ele mesmo, eu tinha aberto para ler e vou ler, diz. Página 369 do livro dos selos diz, agora notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente, ou seja, de Elias. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que escondam da própria palavra, da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava. Tinham ouvido tudo isso, eles tinham estado em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus por última vez. E o irmão William diz, ele escreveu ali, Elias e Moisés,
Quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Assim que é algo que é para a igreja noiva do Senhor. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. Muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade que me concede de enviar essa saudaçãozinha. E já depois continuamos assim conversando, nessa forma tão familiar que tivemos hoje, a qual me senti muito, mas muito feliz, e já em breve, depois em algum outro momento também faremos. Deus te abençoe, irmão Miguel, e todos os ministros e todos os irmãos aí na Venezuela. Amém, que bom, graças a Deus. Graças a Deus, esteve maravilhoso. Que bom que Ele nos falou assim, dessa maneira tão aberta, tão natural. Assim, de uma maneira tão natural, tão simples, e foi uma intervenção direta. Que maravilha!